no dia 1 de Adar 1, o ano em que o Hayom Yom foi editado e publicado, era um ano ebolísmico, era um ano judaico, Shana Meuberet, com 13 meses, portanto havia 2 meses de Adar, Adar 1 e Adar 2, e aqui o Rebbe nos traz também ditos e seleções de textos para cada um dos dias dos 2 meses de Adar, tanto de Adar 1 como Adar 2. E o costume dos Hassidim, quando estudam a Yom Yom, inclusive é bom a gente salientar isso, porque a gente falou várias vezes no Yom Yom sobre a importância do estudo diário do Humash, da Torá, do texto bíblico com Rashi, o texto que corresponde àquele dia de acordo com a Parashá da semana. Falamos sobre a recitação do Tehillim diário depois da reza pela manhã, aqueles salmos que, dizendo alguns por dia, dessa forma a pessoa termina todo o livro no espaço de um mês. Falamos sobre a importância do estudo diário do Tânia, conforme foi dividido pelo Rebbe anterior, para se estudar um trecho cada dia e no término de um ano concluir toda a obra. Hassidim, além daquilo que foi instituído mais tarde pelo nosso Rebbe, que é o estudo diário de Maimônides também, mas Hassidim assumiram sobre si a leitura, o estudo diário do Hayom Yom, já que o Hayom Yom é a primeira obra editada e publicada do nosso Rebbe. Então, Hassidim, todos os Hassidim, tradicionalmente, sinagogas hassídicas, logo depois da reza, ou se lê em voz alta, o Hayom Yom daquele dia, ou cada um em particular, mas Hassidim também assumiram sobre si a leitura, o estudo do Hayom Yom diário. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nos anos chamados normais, só de 12 meses, então o que se costuma fazer é que cada um dos dias de Adar nós estudamos 2 trechos. No dia 1 de Adar estudamos os trechos de 1 Adar 1 e de 1 Adar 2. Mas esse ano que nós estamos fazendo as gravações, esse também um ano embolísmico, o ano de 5.782, então vai combinar com que também temos 2 meses de Adar. De qualquer forma, em Rosh Chodesh se costuma dizer, se intercala na reza, um salmo especial, Barchi Nafshi et Hashem. Esse salmo de número 104 é lido e dito na oração todos os dias, todos os Rosh Chodesh do ano. E aqui ele nos traz uma explicação hassídica sobre um versículo desse salmo. Está escrito nesse salmo de número 104, o homem sai para o seu trabalho e para a sua avodá, o seu serviço, até o anoitecer. Esse é o teor, a tradução literal desse versículo. O que significa o homem sai para o seu trabalho? Todo mundo, tudo bem, quando amanhece, esperamos que ninguém esteja desempregado, cada um sai para o seu trabalho, vai fazer o seu serviço, e em geral trabalha durante as horas do dia, até o anoitecer, até escurecer. Mas o que esse versículo diz para nós em termos mais profundos, ou qual a mensagem dele, o que ele quer nos transmitir? Aqui ele nos traz a explicação hassídica mais profunda desse versículo. O que significa, misticamente falando, que o homem sai para o seu trabalho e para o seu serviço até o anoitecer? Cada alma, quando desce para este mundo material, cada alma que se incorpora, que chega nesse plano terrestre, tem tarefas gerais e tarefas ou missões específicas a cumprir. Cada alma vem aqui com um propósito, cada alma vem aqui com uma missão. Existem missões gerais que se aplicam a todas as almas, como nós vamos ver, em geral o cumprimento de Torá e Mitzvot, de forma igualitária, de forma equivalente a todos, mas além disso, cada alma também tem uma missão pessoal e intransferível, uma missão específica a cumprir. Assim sendo, o significado desse versículo, dentro dessa abordagem mais profunda, é o seguinte:
O homem sai para o seu trabalho significa que a alma sai da sua posição nas celestiais alturas sublimes. A alma se encontrava num lugar entre aspas, num nível espiritual muito elevado, chamado repositório das almas, como um depósito onde se encontram todas as almas, um nível sagrado, elevado, cheio de divindade. E a alma, o que significa o homem sai para o seu trabalho? A alma sai de lá, dessa posição privilegiada, elevada espiritualmente, e desce gradativamente até investir-se em um corpo, até a alma descende gradualmente até se incorporar, até chegar aqui no plano terrestre, se investir num corpo físico, e também na alma natural e na alma animal, chamada de Nefesh Ativit ou Nefesh Abahamit, ou seja, a alma divina, que estava numa posição tão elevada e privilegiada, de repente ela baixa para esse mundo de forma gradativa, mas no final acaba chegando aqui embaixo, entre aspas, em termos espirituais, um plano inferior, incorporada, revestida num corpo físico, com tendências físicas, vontades corpóreas, etc., e tendo como na sua vizinhança a alma natural, a alma animal. Por que o homem sai para o seu trabalho? Por que a alma vem aqui? Qual o trabalho dela? Qual é a função, o papel dela aqui? O objetivo desta descida é que o homem deve sair para o seu trabalho. A alma vem aqui, entre aspas, para trabalhar. E qual o seu trabalho? Sua tarefa ou sua missão geral é fazer a forma predominar sobre a matéria. Isso é uma expressão nos livros de pensamento judaico que diz que nós devemos sobrepujar o espiritual deve predominar sobre o material. Então, de fato, nós estamos num mundo físico e material, e às vezes materialista, mas nós chegamos aqui nesse mundo para fazer prevalecer o espiritual, para que o espiritual predomine sobre o material, para a chamada forma prevalecer e predominar sobre a matéria. Esse é o nosso trabalho, a missão da alma aqui nesse mundo, iluminar o mundo com a luz da Torá e a luminária da mitzvah. Iluminar o mundo com judaísmo, luz da Torá e das mitzvot. E para sua avodá, então o versículo diz, o homem sai para o seu trabalho, esse é o trabalho geral que todas as almas têm, por isso elas saíram do nível elevado que se encontram no plano celestial. E além disso, também o homem, o ser humano, ele chega, a alma vem a esse mundo para a sua avodá, para o seu serviço específico, até o chamado anoitecer. E isso consiste no quê? Sua tarefa e missão particular, pois toda alma tem sua avodá específica. Cada alma tem a sua missão pessoal, seja em seu intelecto ou em suas emoções, seja, toda alma tem aquilo que ela, a sua cota daquilo que ela deve entender, em termos de espiritualidade e divindade com seu intelecto, ou em termos de emoções, os sentimentos que ela deve cultivar, de amor, de temor a Deus, de amor ao próximo e assim por diante, de acordo com sua natureza e caráter. E essa missão específica, tanto a missão geral da alma, como a missão específica, ela se prolonga até o anoitecer. O que significa isso? Enquanto há tempo para realizar o serviço. Como está escrito, anoitecer seria até a morte, não é? Enquanto há tempo de realizar o serviço. Assim dizem os nossos sábios, hoje, na vida, aqui e agora, nesse mundo terrestre, é o momento para realizar as mitzvot. Amanhã seria no mundo vindouro, lá é o momento da recompensa, da remuneração, mas o momento de produzir aqui e agora. Isso é o que a alma, o que a pessoa deve fazer até o anoitecer, ou seja, enquanto ela está viva. Essa é uma abordagem, uma explicação racídica sobre esse versículo. Há uma explicação adicional, talvez até num plano mais profundo, que diz o seguinte: a explicação desse versículo em um nível mais profundo é que isso refere-se também à elevação que a alma consegue atingir depois que volta a elevar-se. Então,
Na primeira interpretação, o homem sai para o seu trabalho. Nós falamos que esse versículo nos fala da saída da alma das alturas celestiais, da vinda dela, da chegada ao mundo terrestre com o nascimento da pessoa, até o momento final da vida no plano terrestre, até o anoitecer. De acordo com a segunda explicação, onde termina a primeira interpretação, começa a segunda, ou seja, ela começa a tratar no que acontece com a alma quando ela volta ao plano elevado, quando ela sai daqui desse mundo, depois de 120 anos e de vida aqui nesse mundo, tendo produzido e feito aquilo que precisava. Então daí se diz que o homem sai para o seu trabalho. O que significa isso? De acordo com a segunda e mais profunda interpretação, que se refere ao pós-vida, a pós-vida física aqui. Então ele nos diz que isso refere-se também à elevação que a alma consegue atingir depois que ela volta a elevar-se. E como ela volta a elevar-se? Graças à sua descida anterior a este mundo material, justo pelo motivo que ela passou por esse mundo terrestre corpóreo, enfrentou desafios, superou obstáculos, etc., realizou a sua missão. Isso proporciona à alma uma elevação maior do que o estado já elevadíssimo que ela se encontrava originalmente, mas agora passando por todos esses desafios e voltando vencedora. Então isso significa que o homem sai, ou seja, ele sai aqui desse mundo. Quando a alma sai, então ela se eleva após ter ficado envolvida dentro do corpo neste mundo material. Então o que se passa e o que acontece com a alma nesse estágio? Então ela vai para o seu trabalho. O que significa? Que tipo de trabalho tem lá em cima? As almas desincorporadas, lá em cima não existe sequer mitzvot para serem cumpridas. Então, qual é esse trabalho? Se fala que isso se refere à ocupação da alma no mundo vindouro. Com o que vai estar ocupada a alma no paraíso, no mundo vindouro? Se fala que a ocupação dela é compatível com a sua ocupação no mundo material. Isso vai ser compatível e vai ser de acordo correspondente àquilo que a alma produziu e realizou estando aqui no mundo material. Se ela, a alma, a pessoa, fixava horários para o estudo da Torá, enquanto em vida aqui no plano terrestre, então, quando ela sai, o homem sai para o seu trabalho lá em cima, lá também ela será introduzida, por assim dizer, nas tendas da Torá. Ela vai ter o privilégio de ouvir e escutar Torá dos maiores mestres de Moshe Rabbeinu, do Rabi Akiva, dos maiores mestres das almas sagradas que estão lá. E para a sua avodá, para o seu serviço, se ela empenhou-se, se ela, alma, pessoa, empenhou-se em sua avodá, serviço a Deus de forma apropriada aqui em terra, então ela segue elevando-se, assim como ela procurava se elevar espiritualmente através da reza, da oração, da meditação. Então lá em cima também ela vai continuar se elevando ad erev, até o anoitecer. Mas aqui ele faz um jogo de palavra baseado nas raízes etimológicas hebraicas, que a palavra erev em hebraico não só significa noite ou anoitecer, mas também vem do termo arev. Arev em hebraico significa matok, doce, algo que é doce. Então aqui se diz que a alma também vai continuar se elevando. Se ela realizou um serviço a Deus aqui embaixo, então ela vai continuar tendo elevação lá em cima, ascendendo cada vez mais alto, até alcançar o deleite e arevut, a doçura sublimes da essência do Ein Sof. Então a alma vai continuar se elevando até alcançar esse êxtase espiritual, esse deleite e essa doçura especial, sublime, espiritual, de conexão e proximidade à essência do Ein Sof, do Deus infinito. Bendito seja essa explicação hassídica, portanto, para esse versículo dos Salmos.